Como é um TOD, gente? O transtorno opositor desafiante, opositivo desafiador, você vai encontrar nomes diferentes dependendo do livro. Se você quer usar a CID, opositor desafiador. Se você quer usar o DSM, que é o livro de diagnóstico mental, é o positivo desafiante. Ele traz uma questão bem importante, que é uma alteração comportamental. Quem produz isso daí? Não é como um TDAH que está dentro do cérebro, é uma alteração neurológica. Não, o TOD é uma alteração ambiental. Tem tendências genéticas? Muito provavelmente, porque ninguém entende direito ainda, ninguém conseguiu descobrir. Mas o que de fato se sabe é que o ambiente produz um TOD ou potencializa esse TOD. Ou seja, a forma como a gente lida com as crianças, a forma como essas crianças se põem e se comportam hoje, a forma como você age mediante isso, você pode estar produzindo uma criança com transtorno opositor. Vai muito do ambiente que essa criança vive. Se é um ambiente hostil, se é um ambiente negligente, se é um ambiente de abuso psicológico. Está produzindo ali um ambiente em que tem dependente químico, um ambiente em que tem alcoólatra, um ambiente... Então, dependendo do ambiente e da forma como você lida com o seu filho, se a gente lida de forma muito autoritária, se a gente lida de forma negligenciada, tudo que são os extremos, vocês sabem que não é bom. A gente pode estar ali produzindo um transtorno opositor ou potencializando esse transtorno opositor. E como ele se apresenta? O transtorno opositor, ele se apresenta com um nível de irritabilidade muito grande, desobediência, excessos de raiva, oposição e desafio a qualquer autoridade, negativismo, hostilidade a qualquer pessoa, não segue instrução, não quer ouvir nada, e a agressividade, e pode ter também vingança, tá dentro dessa desobediência. Uma criança que é muito difícil de lidar, uma criança com TOD, porque ela não tem respeito, ela não respeita, e não é por falta de educação. Ela não tem respeito e ela compra a briga e ela tem uma energia para te levar, para tirar o seu pior, ela consegue. Esses comportamentos, para ter o diagnóstico de TOD, a gente tem que ter esses comportamentos por 6 meses para ser diagnosticado um transtorno opositor desafiador. E esses comportamentos, quando a gente tem criança pequena, de 3 anos, 4, eles precisam aparecer pelo menos toda semana. Quando é maior, eles podem aparecer ocorrências todo mês, mas quando pequenininho, essa ocorrência tem que ser muito frequente, por 6 meses. Aí sim a gente tem um diagnóstico de TOD. O que acontece? O TOD, além de a gente conseguir fazer essa medição, diagnosticar, a gente tem escalas comportamentais para diagnosticar TOD, testes de personalidade em que você traz o transtorno opositor, então projetivamente a gente também consegue medir um transtorno opositor, além das escalas, dos inventários de comportamento que eu uso, que traz o transtorno opositor. É um diagnóstico muito comum hoje, a gente está encontrando demais esses meninos, essas meninas. TOD não tem idade, TOD não tem sexo. A gente pode encontrar, hoje eu já encontrei TOD com 3 aninhos de idade, não é difícil você encontrar. Aí você fala, Cris, o que diferencia o TOD da birra? É uma birra intensa. Quando a birra é preocupante, quando a gente tem uma intensidade, uma frequência muito grande. Ou seja, a birra muito intensa e numa frequência muito grande, a gente está falando de provavelmente um TOD. Então, não deixa de ter o comportamento de birra. Na verdade, o comportamento de birra, a agressividade, o jogar coisas, se ele permanecer numa intensidade alta e permanecer por 6 meses, a gente pode ter aí um transtorno opositor.